Proclamação. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Querido irmão, graça e paz. Seja bem-vindo a este canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão e mestre Derek Prince. Curta, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Carta de ensino, propósito de Deus para a nova criação, de Derek Prince. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, tornou-se o início de uma nova criação, uma nova ordem, uma nova raça. Ele foi o primogênito dentre os mortos, a cabeça da igreja. A igreja é composta por todos os verdadeiros crentes que pela fé e compromisso se identificam com Jesus na sua morte, no sepultamento e na ressurreição. A igreja é composta por todos os verdadeiros crentes que pela fé e compromisso se identificam com Jesus na sua morte, no sepultamento e na ressurreição. A marca exterior dessa identificação com Jesus é o batismo na água, que era um requisito exigido a cada crente no Novo Testamento. E como resultado dessa identificação no batismo, através da fé nele, somos gerados de novo com ele pela ressurreição de entre os mortos, para uma esperança viva. Assim também nós nos tornamos membros desta nova raça, a raça Deus-homem. Pois quando Jesus, como Deus, se tornou homem, ele tornou-se homem de forma permanente, não temporariamente. Em 1 Timóteo 2,5, vemos que ele ainda é um homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nesta carta, quero falar do propósito de Deus para a nova criação, o que deseja Deus alcançar ao criar esta nova raça em Cristo. Quero alinhar isso com os propósitos de Deus para a criação inicial de Adão. Creio poder mostrar-lhe que todos os propósitos que saíram frustrados pela queda de Adão serão concretizados na nova criação em Cristo. Cada propósito que foi frustrado pela queda de Adão será concretizado na nova criação em Cristo. Há uma correspondência absolutamente direta entre as finalidades e os métodos de Deus na primeira criação e os fins e os métodos de Deus na nova criação. O propósito de Deus para a nova raça é principalmente cumprir os propósitos que Adão, através de sua desobediência, não cumpriu. Satanás pode atrasar os propósitos de Deus, mas nunca em última análise frustrá-los. Mas na nova criação, os propósitos de Deus concretizar-se-ão num nível superior. É importante compreender isso. Já não é ao nível natural ou da alma. Já não está ao nível da terra, da primeira criação, mas está no nível espiritual, da nova criação. Os propósitos são paralelos, mas um nível mais elevado. Vamos ver isso, passo a passo. O mesmo método de criação. Havia algo único no método de criação de Adão. Embora o seu corpo fosse formado de argila, Deus soprou nele o seu próprio fôlego. Isto requereu um encontro absoluto cara a cara entre Deus e o corpo de Adão. Aquele que criou todas as coisas foi o Senhor Jesus Cristo. E na criação de Adão, Deus, o Criador, na pessoa de Cristo, ficou cara a cara com o corpo de Adão. Colocou seus lábios contra os lábios de barro, as suas narinas contra as narinas de barro e soprou nele o fôlego da vida. E esse fôlego soprado mudou uma forma de argila numa personalidade humana viva. Ele tornou-se uma alma vivente. Não há indicação que este método de criação de Adão tenha ocorrido em relação a qualquer outra coisa em toda a criação. Adão foi separado como sendo completamente original, devido a este método de criação. O encontro cara a cara com o Criador e o inspirar direto do sopro de vida dos lábios e das narinas do Criador
O método da nova criação é um paralelo perfeito. Abra em primeiro lugar em 2 Coríntios 5, no versículo 17. Paulo usa a expressão a nova criatura. Mas vamos voltar um pouco mais atrás e ver como a nova criação se concretiza. 2 Coríntios 5,17 é uma escritura que citei durante muitos anos, pregando o evangelho para os não convertidos. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sempre disse às pessoas: quando vocês encontrarem um pelo que, portanto, na Bíblia, especialmente nos escritos de Paulo, quererão parar e perguntar por que este pelo que, portanto, aqui. E durante muitos anos eu realmente não entendi o pelo que no início de 2 Coríntios 5,17. Mas só recentemente Deus me mostrou que está lá por causa das declarações feitas nos versículos anteriores. Essas declarações indicam a base da nova criação. Vamos começar no versículo 14. E quero que tenha em mente que estamos caminhando para a nova criação, nestes versículos. Porque o amor de Cristo nos constrange. Este é o motivo no ministério de Paulo. É a pressão do amor de Cristo, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu com a morte de toda a raça adâmica, porque todos morreram em pecado e por isso ele tomou o nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por todos porque todos estavam mortos. E ele morreu por todos para que os que vivem, os que são trazidos à vida pela fé na sua ressurreição, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículos 14 e 15. Cada crente que é identificado com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição é moralmente obrigado a viver a sua vida não para agradar a si mesmo, mas para fazer a vontade daquele que o salvou da morte, do pecado e da corrupção. Agora chegamos a um por isso e em seguida chegamos no versículo seguinte, a um pelo quê. E é importante ver essa ligação. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. A carne significa a velha natureza e ordem adâmicas. Paulo diz, se é que posso parafrasear, nós não estamos interessados na velha ordem adâmica. Nós não estamos interessados no que qualquer homem é, por sua natureza adâmica. Porque cada homem na sua natureza adâmica é um rebelde, corrupto e alienado de Deus. Não importa que seja religioso ou acadêmico, ou o que quer que seja. De modo que nós não estamos lidando com a velha natureza adâmica. Essa velha ordem imputada por Deus como estando morta e pertencente ao passado. As coisas velhas já passaram. Na verdade, Paulo continua dizendo, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, embora os apóstolos o tivessem conhecido na sua natureza terrena, contudo, agora já não o consideramos assim. Versículo 16. Não é com Jesus manifestado na carne que estamos lidando agora. É com Cristo ressuscitado, que saiu do túmulo, que estamos lidando. Agora estamos lidando com Cristo ressuscitado, não com Jesus manifestado na carne. Vai descobrir que, embora existam relatos muito parecidos de Jesus na sua natureza carnal, nunca foi lá posto nada que seja sentimental ou projetado para nos fazer pensar acerca dele em termos de continuar a estar na terra. Isto é muito, muito diferente de algumas formas de religião. Vou ser franco. Alguns aspectos do catolicismo, onde a ênfase é sempre dada, especialmente na época do Natal, a Jesus como sendo ainda um pequeno bebê no berço, é algo totalmente contrário ao espírito do Novo Testamento. Nós já não o conhecemos na sua natureza carnal. Recebi uma carta de uma missionária em Israel que disse que o Natal passado tinha sido realmente trágico nas celebrações da temporada do Natal em Belém. O lugar foi dominado por hippies que tinham vindo de todas as partes do mundo em busca de algo em Belém no Natal. Não é trágico? Disseram que na procissão o patriarca transportou Jesus, representado por uma boneca chinesa de porcelana. A missionária disse, tenho a certeza
que se eles chegaram lá com fome, não encontraram nada para as suas almas no meio de tudo isso. Vê, esta ação de colocar Jesus de volta na carne é contrária a todo o espírito do Novo Testamento. A partir de agora, não o conhecemos na carne. Mesmo que o tenhamos conhecido como filho do carpinteiro, agora já não o conhecemos como filho do carpinteiro. O que conhecemos? Conhecemos o Cristo ressuscitado, o segundo homem, aquele que ressuscitou de entre os mortos. Por isso, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, versículo 16, 17. Por outras palavras, como está alguém em Cristo? A resposta é, pelo contato direto com Cristo ressuscitado. Não por conhecermos Cristo como uma figura histórica, não por histórias sentimentais sobre Jesus como filho do carpinteiro ou bebê de Maria, mas por conhecermos Cristo ressuscitado diretamente revelado pelo Espírito Santo. É um confronto, um encontro cara a cara com o Cristo ressuscitado, que produz a nova criação. Vê, o por isso e pelo que completam-se. É muito importante que nós entendamos isso. É um encontro cara a cara com Cristo ressuscitado que produz a nova criação. Qual é a base da nova criação? Ter um encontro com Jesus Cristo. Não Cristo, filho do carpinteiro, mas Cristo, filho de Deus, o nosso representante à direita do Pai. E ninguém se torna um cristão no sentido da palavra do Novo Testamento sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Essa é a base essencial. Pode ter toda a doutrina, pode participar em cada igreja, orar em cada altar, dizer uma dúzia de orações, mas se nunca teve um encontro com Jesus, não está regenerado, não tem a vida em si. É o encontro pessoal com Jesus, ressuscitado dos mortos, que traz a nova criação e nos torna uma nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criação ocorreu. Conheci pessoas que eram membros de igrejas ortodoxas, fundamentalistas, igrejas pentecostais, bons membros que passaram por todas as orações, cerimônias e requisitos e nunca foram regenerados, porque eles nunca tiveram um encontro com Jesus. Não há nenhum caminho para o reino do céu que não seja através de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, João 10:9. Não se pode ignorar o Filho de Deus e entrar no reino de Deus. Nós temos que ter um encontro com Ele individualmente. Não há nenhum caminho para o reino do céu que não seja através de Jesus. Quando o Senhor me salvou no quarto do quartel do Exército, em 1941, eu não tinha a menor ideia sobre o que era salvação. Não conseguia citar uma escritura, não sabia nada sobre a doutrina da expiação. Mas uma coisa aconteceu, tive um encontro com Jesus e nunca duvidei em 30 anos que Jesus está vivo. E nunca ninguém tem um encontro com Jesus sem ser mudado. Nunca ninguém tem um encontro com Jesus sem ser mudado. Você mudou? Você é uma nova criatura? Então você teve um encontro com Jesus. Pode congregar em qualquer igreja e continuar a ser um pecador religioso. Mas quando tiver um encontro com Jesus, algo acontece. E se algo não aconteceu, eu questiono se essa pessoa teve um encontro com Jesus. Pode não ser um acontecimento dramático, mas será real, será profundo e será duradouro. Essa é a nova criação, é ter um encontro com a cabeça da nova raça, é chegar a conhecê-lo pessoalmente, é receber pessoalmente o sopro do próprio Filho de Deus. Isto é maravilhosamente salientado na primeira aparição de Jesus a um grupo dos seus discípulos depois da ressurreição, e está registrada em João 20, 19 e 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Ele mostrou-lhes que ele era o tal que tinha morrido. Ele trazia as marcas no seu corpo como prova
de que ele era o tal que tinha sido pendurado na cruz. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor, e nunca conheci ninguém que visse o Senhor e que não ficasse feliz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Eles também ficaram bastante perturbados, tanto quanto felizes. Quero dizer, foi uma experiência muito poderosa e emocional encontrar um homem que tinha passado pelo túmulo e saído de lá. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Lidaremos com essas palavras mais tarde nesta carta. Reparai no que se segue. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Agora, onde diz que assoprou sobre eles, em grego diz assoprou para dentro deles, e apenas a título de ilustração. O mesmo verbo grego é usado na literatura grega secular para um tocador de flauta, soprando na boca da flauta para produzir música. Para mim, a sugestão é que Jesus não soprou coletivamente para um grupo, mas ele soprou individualmente em cada um. Era um cara a cara, um encontro de pessoa a pessoa com Cristo ressuscitado. E nesse encontro, eles receberam o sopro santo. Não há nenhum artigo, não há a palavra para espírito é a mesma palavra para sopro. Não estou dizendo que não era o Espírito Santo. Não me entenda mal, mas foi o Espírito Santo como fôlego soprado, o sopro de Deus soprado para dentro deles. A vida de ressurreição. Foi então quando eles se tornaram regenerados e membros da nova criação. E embora isso não aconteça igual ao que aconteceu aos discípulos na altura, este processo tem de ser repetido pessoalmente com cada pessoa que entra na nova criação. Tem de haver esse encontro pessoa a pessoa com Jesus Cristo. Tem de haver o recebimento do sopro soprado, que é o Espírito de Deus, o que significa vida de ressurreição, divina e eterna. Deixe-me mostrar-lhe isso em apenas uma escritura de entre muitas, em Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo aqui não significa o corpo físico, significa que a velha natureza adâmica está morta. Se Cristo entrar, tem de haver uma morte, e então haverá uma nova vida. O que é uma nova vida? O Espírito, com letra E maiúscula. Reparai, mas o Espírito Santo vive por causa da justiça. Isso significa com base na justiça, porque Jesus foi feito pecado com o nosso pecado, para que nós, através da fé, pudéssemos ser feitos justos com a sua justiça. É com base na sua justiça recebida pela fé que o Espírito entra como vida divina eterna. Esta é uma transação que é chamada de regeneração e que nos faz membros da nova criação e membros da nova raça. Com base na sua justiça recebida pela fé, o Espírito entra como a vida divina eterna. Devido a este método particular de criação, havia algo em Adão que o fez particularmente capaz de ter comunhão direta de pessoa a pessoa com Deus, que era o objetivo para o qual ele foi criado. Da mesma forma, a nova criação é trazida à existência para o mesmo fim, a comunhão direta de pessoa a pessoa com Deus. A comunhão que foi perdida por Adão é restaurada em Cristo. A nova criação é trazida à existência para o mesmo fim para que Adão foi criado, comunhão direta de pessoa a pessoa com Deus. Isto está indicado em vários lugares. Vejamos uma escritura, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A chamada é pelo Evangelho. O objetivo final do Evangelho é a comunhão com Deus em Cristo. Assim, a comunhão perdida por Adão, através do pecado, é restaurada por meio do Evangelho em Cristo. O objetivo final do Evangelho é a comunhão com Deus em Cristo. Assim, a comunhão perdida por Adão, através do pecado, é restaurada por meio do Evangelho em Cristo. A mesma natureza. Então, vamos avançar para o segundo fato sobre a criação, a natureza de Adão. Ele foi feito à semelhança e à imagem de Deus. Semelhança, ou seja, a sua natureza interior geral, moral, intelectual, espiritual e a imagem, que significa a sua forma externa, física. Em ambas, ele tinha uma relação única com o Criador.
que não foi compartilhada por qualquer outra criatura. Essa imagem e semelhança de Deus no homem foi desfigurada pelo pecado, e não há nada que o diabo se deleite mais em fazer do que pelo pecado deteriorar a imagem de Deus no homem. Não há nada que o diabo se deleite mais em fazer do que pelo pecado desfigurar a imagem de Deus no homem. Ele sente um prazer maligno em tornar o homem baixo, vulgar, brutal, imundo, sujo, porque ao fazer isso ele está, por assim dizer, pisoteando a imagem de Deus perante o homem. Mas a nova criação traz de volta a semelhança e a imagem de Deus. Aleluia, glória a Deus! A nova criação traz de volta a semelhança e a imagem de Deus. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor. Traz de volta em duas fases. Primeiro de tudo, a semelhança espiritual interior e, em segundo lugar, a semelhança física exterior. Vamos olhar primeiro para a semelhança espiritual interior. Gálatas 1, 15 e 16. Paulo está falando de sua própria experiência. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Repare, o cristianismo em sua essência é Cristo revelado no crente. O cristianismo em sua essência é Cristo revelado no crente. Lembro-me de ouvir um pregador que Deus usou num tremendo reavivamento nas Hébridas. Ele disse: lembremo-nos de uma coisa, o cristianismo não é Cristo revelado a vós, é Cristo revelado em vós. E se apenas aqueles que tiverem Cristo revelado neles pregassem, as coisas seriam diferentes. Este é um padrão muito elevado que Deus estabeleceu na sua palavra. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os pagãos, entre os gentios. Assim o Evangelho traz de volta a revelação de Cristo no crente. O Evangelho traz de volta a revelação de Cristo no crente. Em Gálatas 2:20, Paulo trata deste tema novamente. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No entanto, Cristo no crente está velado pela carne. A carne é mencionada como sendo véu. Pode ver isso em Hebreus 10:20, que fala sobre Jesus a entrar no Santíssimo Lugar, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Veja, Jesus era Deus velado na carne. Quando a carne de Jesus foi perfurada e rasgada na cruz, o véu rasgou-se. A carne é o véu. Agora, na presente época, Cristo é revelado na vida do crente. Ele vive no crente, mas ainda está velado pela carne. Colossenses 3:10 dá-nos um outro aspecto desta verdade. Está falando sobre o novo homem, que é o que nós somos em Cristo, a nova raça. Em Colossenses 3:10, Paulo diz aos crentes: e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa é a versão de King James. Prefiro tornar o versículo mais literal, que está sendo renovado. É um tempo presente contínuo. Estamos passando por um processo de renovação. Em seguida, ele diz para o conhecimento do Criador. Não é simplesmente conhecer Jesus intelectualmente, é reconhecê-lo em todas as áreas da nossa vida, que traz a sua imagem em nós. Não é apenas conhecer Jesus intelectualmente, é reconhecê-lo em todas as áreas da nossa vida, que traz a sua imagem em nós. O propósito final é reproduzir a sua imagem. Uma paráfrase perfeitamente justificável é ser renovado para o reconhecimento do Criador, de forma a reproduzir a sua imagem. Por outras palavras, o objetivo final é o de restaurar a imagem que foi desfigurada pela queda. E, claro, a consumação desse propósito virá com a ressurreição, quando até mesmo o corpo físico do crente for transformado à semelhança do corpo da ressurreição de Cristo. Voltemos a Filipenses 3:20 e 21. Mas a nossa pátria ou cidadania está nos céus. É lá que estamos inscritos. É lá que temos direito a voto. É a partir de lá que os nossos passaportes são emitidos. Tendo eu acabado de adquirir a cidadania americana, tornou-se muito nítido para mim
que há muitas coisas que vêm com a cidadania. E quando adquiri a cidadania americana, tive que obter um novo passaporte. Adquiri o direito de votar. Tenho todos os tipos de coisas que não tinha como estrangeiro residente. E a Escritura diz aqui a nossa cidadania, que é a tradução correta, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corpo da nossa humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo da sua glória é a tradução correta. No momento, nós vivemos num corpo de humilhação. Não importa como possa embonecar o seu corpo. Não importa como possa alimentá-lo. Não importa como possa vesti-lo. Não importa o quanto possa fazer plásticas na cara ou qualquer outra coisa que queira fazer. Deus o abençoe no que esteja a fazer, mas ele continua a ser um corpo de humilhação. Continua a ter de correr para a casa de banho. Continua a ter de correr para o médico. É um corpo humilhante, mas vê, toda a tendência do homem natural, especialmente na América moderna, é banir a humilhação dos nossos corpos. Mas não consegue fazê-lo. Pode fazer de um tudo. Pode usar qualquer tipo de dispositivo que esteja sendo usado no mundo moderno. Na verdade, se considerar muitas coisas que são comercializadas no mundo moderno, elas são realmente concebidas para esconder a humilhação do corpo em que vivemos. Mas não interessa o quão arduamente tente. Não funciona. É um corpo de humilhação. É o resultado da queda e nós vamos ter que viver com ele até que o corpo seja mudado. Mas vai ser mudado quando Jesus Cristo aparecer. Vê-lo-emos tal como ele é e nós seremos transformados de modo a que tenhamos um corpo como seu corpo. Isso é o que diz a Escritura, e eu acredito. Observe também 1 Coríntios 15, 49 e 53. E quando vir a palavra imagem, no Novo Testamento e em ligação com a salvação, pense sempre na criação. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do Adão terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa imagem refere-se à aparência física exterior. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tal como entendo, não haverá sangue no corpo ressuscitado, mas não vou falar disto, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este corpo corruptível nunca pode entrar na atmosfera de incorruptibilidade do céu. Veja, o homem pode ir para o espaço, mas note que ele tem de levar a atmosfera da Terra com ele. Não importa o quão longe ele vá, ele não pode viver porque tem um corpo que foi projetado para este planeta e vai funcionar aqui, mas em nenhum outro lugar. Então, se nós vamos mudar deste planeta para uma outra realidade, nós temos que ter um corpo diferente. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, um segredo. Na verdade, nem todos dormiremos na morte, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, no tempo que leva a fechar um olho e abri-lo. Num momento, olhamos um para o outro no natural, depois piscamos os olhos e então olho para minha esposa e digo que nunca me tinha percebido que ela era tão bela. E ela olhará para mim e dirá que nunca se tinha percebido que eu era tão perfeito. Acontecerá assim mesmo, num momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus! Todas as pessoas que entrarão na eternidade com Deus têm que passar por uma mudança física, bem como espiritual. Mas a espiritual acontece em primeiro lugar. Agora é a semelhança interior e depois a imagem exterior, na ressurreição. O mesmo objetivo para a criação. Agora, o terceiro ponto do paralelismo, o propósito para o qual o primeiro Adão foi criado e a finalidade para que a nova raça é trazida à existência. Adão foi criado para exercer domínio sobre toda a terra.
Ele era o representante pessoal autorizado de Deus, manifestando visivelmente a imagem de Deus e exercendo a autoridade de Deus sobre toda a terra. Poucas pessoas percebem como era Adão quando ele foi criado. Foi criado um monarca, um governante, com uma condição: a sujeição contínua ao Deus Todo-Poderoso. Adão foi criado um governante, com uma condição: sujeição contínua ao Deus Todo-Poderoso. Assim, a nova criação, nós somos criados para o mesmo fim, para exercer domínio. E, mais uma vez, poucos crentes têm qualquer noção do domínio que é nosso, em Cristo. Há um livro que li que mudou a minha maneira de pensar, escrito por um missionário que agora está com o Senhor, chamado John Lake. O título é O Sermão de John Lake, mas o subtítulo é o seguinte: O Domínio sobre Demônios, Doenças e Morte. Ele aponta que em Cristo tudo isso nos pertence: domínio sobre demônios, doenças e morte. Vi baseado na Escritura que esta é a verdade. A nova criação é trazida à existência não para serem escravos, não para estarem à mercê de, não para serem pisoteados, mas para exercerem no reino espiritual domínio divino. A nova criação é trazida à existência não para serem escravos, não para estarem à mercê de, não para serem pisoteados, mas para exercerem no reino espiritual domínio divino. Vejamos 2 Coríntios novamente, capítulo 5, que contém essa revelação da nova criação. 2 Coríntios 5, 17 e 20. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Esse é o ponto onde começamos, a reconciliação com Deus. Como pecadores, temos de nos reconciliar com Deus. Temos que ficar em paz com Deus. E então continua a dizer que, estando já reconciliados, recebemos o ministério da reconciliação. Assim, um pecador que é salvo é o que eu chamo de um reconciliador reconciliado. Um pecador que é salvo é um reconciliador reconciliado. Tendo sido reconciliados, o nosso trabalho é continuar o ministério da reconciliação. Então, este ministério da reconciliação é baseado no fato afirmado no versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Jesus não andou por aí apontando o dedo para todos e dizendo: vós sois pecadores. Este é o tipo de imagem aceite do pregador do Evangelho. Ele começa com o texto de Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E passa a Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Consigo fazer isso, sei de cor. Mas na realidade, não foi assim que Jesus fez. Ele não andou dizendo às pessoas que eram pecadores. Assim que o conheceram, eles souberam que eram pecadores. Ele não teve que lhes dizer isso. O que ele queria dizer-lhes era: Deus ama-te e está disposto a perdoar-te e a curar-te. E eu digo que quando a igreja sair à rua com esse ministério, irá receber uma resposta diferente. Este é o nosso ministério. É o ministério da reconciliação. Não é o ministério de condenação. O nosso ministério é um ministério de reconciliação. Não é um ministério de condenação. A lei de Moisés era um ministério de condenação. Em 2 Coríntios 3, Paulo diz que este é um ministério de justiça. A lei de Moisés era um ministério de morte. Este é o ministério de vida. Este é o ministério mais glorioso, já que a glória que Moisés tinha quando desceu da montanha, o rosto brilhando com a glória de Deus, essa glória iria desaparecer, mas a glória do Evangelho é permanente. Aleluia! Vamos para 2 Coríntios 5, última parte do versículo 19. E pôs em nós a palavra da reconciliação, exatamente a mesma mensagem que Jesus começou a pregar e cabe a nós continuar. É uma mensagem de reconciliação, resumida no versículo 20. E de sorte que, como resultado disto,
Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte, lugar de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra embaixador tem me fascinado. Há tanto significado nela. Veja, nós dissemos anteriormente que a nossa pátria está nos céus. A nossa cidadania não está na terra. O nosso governo está nos céus. O que estamos fazendo na terra? Somos embaixadores. Assim como os Estados Unidos enviam um embaixador a Moscou, a sua cidadania não está na Rússia, está na América. O que faz ele em Moscou? Ele é um embaixador. O que significa ele ser um embaixador? Ele é o representante pessoal autorizado do governo dos Estados Unidos. Ele tem de ser muito cuidadoso na forma como se comporta, porque se ele se comportar mal, desvirtua o governo dos Estados Unidos. Mas qualquer coisa feita contra ele é recebida pelo governo dos Estados Unidos, como sendo feita contra a nação e seu governo. E ele está autorizado a falar oficialmente em nome do governo que representa. O que somos? Somos embaixadores do governo do céu na terra e representamos o céu. Somos embaixadores do governo do céu na terra e representamos o céu. Glória a Deus! Temos que ter muito cuidado como nos comportamos. Temos que conhecer o protocolo, porque se fizermos algo errado, damos às pessoas na terra uma impressão errada do céu e do seu governo. Mas quando falamos como representantes oficiais com a autoridade do céu. Quando falamos como representantes oficiais com a autoridade do céu. E se alguém nos afronta, ou nos rejeita, ou nos insulta, está insultando o céu. Nós não precisamos combater essas ofensas. O embaixador não anda por aí com um revólver. Ele não se defende a si próprio, porque todo o poder armado dos Estados Unidos está por trás desse homem. Se você e eu estamos funcionando como embaixadores e alguém vem contra nós nessa qualidade, Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei, eu vou cuidar disso. Vou chamar o exército e a marinha e a força aérea, quando achar próprio. Mas nós não temos de nos vingar, temos a autoridade. Mas a responsabilidade de fazer impor essa autoridade recai sobre o governo do céu. Nós temos a autoridade, mas a responsabilidade de fazer impor essa autoridade recai sobre o governo do céu. É assim mesmo, somos embaixadores, estamos no lugar de Cristo. O mesmo ministério que Cristo teve na terra, nós estamos a continuá-lo. O mesmo ministério que Cristo teve na terra, nós estamos a continuá-lo. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso trabalho. Não há necessidade de mudar o ministério de Jesus Cristo. Ele começou com o pé direito. Ele pregou o evangelho certo. Ele pregou da maneira correta. Ele atestou com a autoridade correta e assim por diante. Deus nunca nos pediu que melhorássemos o ministério de Jesus. Tudo o que ele disse foi que continuássemos a fazer o mesmo. E isto basta, porque qualquer mudança nunca será uma melhoria. Este pensamento não me larga. Deus nunca tem que modificar o que produz. Com Deus, nunca há uma segunda ou terceira versão. A primeira é sempre a certa. E isso é verdade para o ministério de Jesus. Outra coisa sobre embaixadores. A percepção desta palavra toca-me sempre e acredito que tem uma profunda verdade espiritual ligada a ela. O último ato antes de um governo declarar oficialmente guerra contra outra nação é o quê? Retirar os seus embaixadores. E deixe-me dizer-lhe que quando Deus retirar os seus embaixadores, cuidado terra. Não gostaria de estar cá. É assim que eu interpreto a Escritura. Vai haver um dia em que Deus retira os seus embaixadores. E essa é a declaração final de guerra. Em seguida, as taças da ira de Deus Todo-Poderoso serão derramadas sobre a terra que rejeita Cristo. Deus avançará com o exército, a marinha e toda a força aérea, e armas, como nenhum governo humano pode desenvolver. Mas ainda que uma bomba nuclear serão largadas sobre esta terra. Acredito nisso. Acredito no que está escrito no livro do Apocalipse. E acredito que vai acontecer da forma como está descrito.
Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor. E você, irmão, já se alistou como embaixador de Cristo? Se não, irmão, o que está esperando, irmão? Jesus voltar? Irmão, não vai dar tempo, irmão. Aliste-se agora como embaixador de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso general. Vejamos Mateus 28, 18, 20. Novamente, é dada ênfase e autoridade. Então, Jesus aproximou-se deles, depois da ressurreição, e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Adão usurpou a autoridade dada a Adão na terra. Jesus é o último Adão. Expiou o pecado de Adão e na ressurreição toda a autoridade no céu e na terra foi investida em Jesus. Mas agora há um outro. Portanto, e quero que perceba isso, toda autoridade deve ser mesmo a palavra autoridade, não poder, no céu e na terra. Portanto, vão. A que se deve o portanto aqui? É devido à autoridade. O que significa isso? Vai e usa a minha autoridade. Venho por este meio dar-te o direito de usar o meu nome. E quando em cumprimento da minha vontade e em obediência à minha palavra, usares o meu nome, é o mesmo que eu estar lá. Vou voltar para o céu. Já fiz a minha parte do trabalho. E agora, vai e faz a tua. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Observe mais uma vez a marca de discipulado. A entrada oficial e pública para esta nova raça é o batismo na água. A entrada oficial e pública para esta nova raça é o batismo na água. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deixe que as pessoas digam o que quiserem. Não há variação para esse texto de Mateus 28, 19. Não há nenhum outro manuscrito que reconheça a existência de qualquer outro texto, para além daquele. Assim, no que me diz respeito, isto para mim chega. Jesus disse isso e eu vou continuar a fazê-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quero levantar uma questão com isso, mas vamos pelo menos ser objetivos. Se Jesus cometeu um erro, eu digo, se não compete a mim corrigi-lo. Irmão, irmã, você não foi chamado para ser membro de igreja. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, seguir Jesus, fazer as mesmas coisas que Jesus. Portanto, você é uma embaixadora de Jesus. Levante-se, coloque-se de pé e mãos à obra. Chamada para uma parceria inteligente. Vamos continuar com esta comparação entre a primeira e a segunda criação. O quarto objetivo. Adão não era um escravo. Deus chamou-o para uma parceria inteligente. Quando Deus quis dar nome aos animais, ele disse: Adão, vem aqui e olha para estes animais. Dize-me como achas que eles deveriam ser chamados. O nome em hebraico, é claro, é sempre indicativo da natureza. Assim, ao dar nome aos animais, Adão tinha que compreender a sua natureza e a sua relação uns com os outros. E o que quer que Adão lhes tenha chamado, assim ficou a ser o nome deles. Deus não lhes deu o nome, disse Adão, dá-lhes os nomes. Mas Deus deu a Adão o discernimento, a sabedoria que ele precisava. Da mesma forma, no novo relacionamento em Jesus Cristo, não somos meros escravos, somos parceiros inteligentes de Deus. Aleluia, glória a Deus! No novo relacionamento em Jesus Cristo, não somos meros escravos, somos parceiros inteligentes de Deus. Olhemos para algumas escrituras. João 15:15. Já vos não chamareis servos, escravos, porque o servo, escravo, não sabe o que faz o seu senhor. É literalmente o significado da palavra grega. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não é esta uma declaração surpreendente? Jesus não deixou nada para trás. Acho que nós temos que entender que o vos é plural. Desde que eu diga, não acho que qualquer um de nós saiba tudo individualmente, mas coletivamente tudo é disponibilizado para nós. Acredito que isso seja verdade. Se não sabemos, é porque não nos disponibilizamos para o que é revelado.
Mas o verdadeiro problema é fazer o que sabemos, pôr em prática. Jesus pôs em prática tudo o que o Pai lhe mostrou, e se fizéssemos o mesmo nos seria disponibilizado. Jesus pôs em prática tudo o que o Pai lhe mostrou, e se fizéssemos o mesmo nos seria disponibilizado. Deus não está tentando manter-nos na ignorância. Ele tem prazer em compartilhar conosco. Vamos dar uma olhada também em outras duas passagens. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura, fazenda de Deus e edifício de Deus. E nós estamos trabalhando com Deus na fazenda e no edifício. Em 2 Coríntios 6:1, vemos que a mesma linguagem é utilizada. 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando também com Ele, Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Somos cooperadores dele. E então, novamente, outra figura que é usada da mesma linha está em 1 Coríntios 4:1. Nós somos mordomos, despenseiros, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. O mordomo, despenseiro, é aquele que recebeu muito ao seu cargo, que é a sua responsabilidade de administrar fielmente. Um mordomo não é um simples escravo doméstico. Em 1 Pedro 4:10, Pedro diz que devemos ser bons administradores da graça multiforme ou multifacetada de Deus. Ele não está falando apenas para pregadores. Ele está falando para todos os crentes. Todos os crentes têm uma mordomia das coisas boas de Deus que lhes é dado administrar. Todos os crentes têm uma mordomia das coisas boas de Deus que lhes é dado administrar. A provisão de uma companheira. Outra característica única da criação de Adão era a provisão de uma companheira. Na provisão de uma companheira, ele aprendeu por experiência o que é estar sem íntima comunhão pessoal e depois o que é ter a provisão dessa comunhão pessoal. Acredito que nisto ele é uma figura de Deus no Senhor Jesus Cristo, porque em toda a criação faltava uma coisa, o objeto da íntima comunhão pessoal. Então, Eva teve que ser criada para suprir essa necessidade de Adão, e a igreja para suprir essa necessidade de Jesus Cristo. Eva teve que ser criada para suprir a necessidade de comunhão íntima e pessoal de Adão, e a igreja para suprir essa necessidade de Jesus Cristo. Por outras palavras, Adão foi ensinado pela experiência o anseio de Deus Todo-Poderoso para esse tipo particular de comunhão íntima, que é tipificada pela relação entre o marido e mulher, para que possamos entender que Jesus Cristo tem o mesmo desejo de íntima comunhão pessoal que Adão tinha. Jesus Cristo tem o mesmo desejo de íntima comunhão pessoal que Adão tinha, e esse desejo é fornecido por Deus Pai ao Filho, na pessoa da igreja. Isto é indicado com clareza nas Escrituras. 2 Coríntios 11, diz Paulo, nos versículos 2 e 3, para os crentes em Cristo. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Os crentes são esposados. Vê que é uma diferença entre esposal e casamento. Nesta carta não vou entrar em detalhe sobre essa questão, mas posso dizer, esponsal é uma coisa, o casamento é subsequente. A conversão e a profissão de fé em Jesus Cristo são o esponsal, mas o casamento será celebrado no final dos tempos. O teste é se iremos permanecer fiéis a Cristo no período entre o esponsal e o casamento. Então, Paulo continua dizendo que há uma possibilidade de nós não permanecermos fiéis. Versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que temos de vigiar é que, neste período entre esponsal e casamento, nós nos mantenhamos fiéis na nossa lealdade e devoção a Jesus Cristo, porque Eva não permaneceu fiel a Adão. Num certo sentido, ela desobedeceu-lhe e o traiu, e então ela traiu para o seu delito. Mas irá ver que Paulo torna muito claro esse paralelo. Por um lado,
entre Adão e Eva, por outro lado, entre Cristo e a Igreja, o que é novamente expresso em Efésios 5, 25, 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo está à espera do dia em que a Igreja, como noiva impecável, seja apresentada a Ele. E, entretanto, Ele está a prepará-la com o ensino da palavra, santificando-a e limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Em seguida, no final do capítulo, Paulo retorna a este pensamento. Versículo 31, 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Isto foi dito por Deus sobre Adão e Eva. Paulo diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Tal como Adão se juntou a Eva, assim Cristo deve unir-se à Igreja no casamento, o que irá consumar esta era. Portanto, temos então estes 5 pontos de semelhança entre a primeira e a segunda criação, que eu vou resumir. Em primeiro lugar, o método de criação, o sopro soprado por Deus para dentro do corpo de argila. Na nova criação, o sopro soprado por Cristo ressuscitado na pessoa. Em segundo lugar, a natureza, a imagem e semelhança do Criador para serem restauradas na nova criação. Em terceiro lugar, o propósito de exercer o domínio e autoridade dados por Deus em nome de Cristo. Em quarto lugar, a parceria inteligente com Deus. Somos cooperadores de trabalho, somos mordomos, despenseiros. Em quinto lugar, o paralelo e a provisão de uma companheira, tal como o desejo de comunhão de Adão ficou satisfeito com a provisão de Eva. Assim também o anseio de comunhão em Cristo fica satisfeito com a provisão da Igreja. Para fechar, paralelos entre os relacionamentos. Cristo como Filho com Deus o Pai e os crentes com Cristo. Essa relação entre os crentes e Cristo também é paralela ao relacionamento entre Cristo como Filho e Deus o Pai. E no fecho deste estudo, quero resumir estes paralelos. Vejamos uma declaração simples e surpreendente em João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O assim como, também eu, é muito enfático. Exatamente da mesma forma que Deus, o Pai, enviou seu Filho, o Filho envia os seus discípulos. Exatamente da mesma forma que Deus, o Pai, enviou seu Filho, o Filho envia os seus discípulos. O paralelo deve ser exato. O assim como, também eu, indica não uma semelhança aproximada, mas uma semelhança, o paralelo precioso e específico. A relação entre o Pai e o Filho é paralela com exatidão à relação entre Cristo e os seus discípulos. Quero salientar 4 maneiras específicas deste paralelo se tornar evidente. Em cada caso, saliento a relação entre o Filho e o Pai em primeiro lugar, e em seguida mostro como isso foi duplicado na relação entre os crentes e Cristo. União espiritual. Voltando a João 6,57. Cristo vive em união espiritual com o Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, ele que chega a uma união paralela, também viverá por mim. A vida do discípulo é totalmente dependente da união com Cristo. A vida do discípulo é totalmente dependente da união com Cristo, tal como Cristo, na sua caminhada terrena, era totalmente dependente da sua união com o Pai. Quando a união entre o Pai e o Filho era interrompida temporariamente, quando Jesus se tornou pecado por nós na cruz, a vida foi cortada. Jesus morreu espiritualmente, perdendo a união que ele tinha com o Pai. Ele viveu por uma união com o Pai. Da mesma forma, vive o crente. Vejamos também em João 10,30, que é uma declaração muito curta e simples. Jesus disse: eu e o Pai somos um no Espírito, unidos no Espírito, e Jesus teve a sua vida por esta união no Espírito com o Pai. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre o crente em Cristo, em 1 Coríntios 6, 6 e 17. Ou não sabeis que o que se une à meretriz
faze-se um corpo com ela. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. A expressão se une não está no passado, está no presente contínuo. Aquele que está continuamente a unir-se ao Senhor é um só, há uma união espiritual com Deus, que é paralela à união física entre um homem e uma mulher. Isso é o que a Escritura diz. É tão real, tão íntimo, que o crente pode unir-se a Deus para ser um só. Assim como Jesus era um com o Pai, o crente pode ser um com o Filho. Assim como Jesus era com o Pai, o crente pode ser um com o Filho. Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Quero enfatizar que isto não é um evento único no tempo passado, é um presente contínuo. Ele que está continuamente a unir-se ao Senhor. Jesus vive continuamente pela união com o Pai. Se a união alguma vez fosse quebrada, o que nunca aconteceu até a cruz, ele teria perdido a vida. E você e eu, como crentes, vivemos continuamente somente na medida em que nós vivemos em união com o Filho, Jesus Cristo. Vivendo em união com Ele, somos um só Espírito. Você e eu, como crentes, vivemos continuamente somente na medida em que nós vivemos em união com o Filho, Jesus Cristo. O mesmo propósito supremo. Então, a segunda verdade sobre Jesus é que ele tinha um propósito supremo que era fazer a vontade do Pai. Vejamos algumas escrituras em João. Vai notar que a maior parte dessa revelação é dada no Evangelho de João. É muito interessante termos de recorrer a João para obter esse fato. João 4,34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isto é o que me mantém vivo, o que me dá força. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E em João 5,30 ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. A parte do Pai, não posso fazer nada. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E em João 6,38 ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque é que o crente está aqui embaixo na terra. Não é para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Cristo que o enviou. O crente está na terra não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Cristo que o enviou. Muitas escrituras atestam isto. Vejamos em Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Teremos que ficar cheios com o conhecimento da sua vontade. Por outras palavras, o conhecimento da vontade de Cristo é para assumir a totalidade das nossas mentes, é para controlar completamente todo o nosso pensamento. Todos os motivos, todas as intenções são para serem controlados pelo conhecimento da vontade de Cristo. Todos os motivos, todas as intenções são para serem controlados pelo conhecimento da vontade de Cristo. E novamente em Colossenses 4,12, Paulo fala sobre: sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O crente só se torna perfeito e completo na medida em que cumpre toda a vontade de Deus. O crente só se torna perfeito e completo na medida em que cumpre toda a vontade de Deus. Outra escritura, se quiser, uma muito bela, em Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Por isso somos feitos perfeitos, somos feitos completos. Alcançamos a realização apenas na medida em que fazemos a vontade de Deus, tal como Jesus encontrou realização na sua vida terrena apenas fazendo a vontade de Deus. Se houver falta de paz, frustração, desarmonia na sua vida, uma coisa que pode fazer é verificar sua relação com a vontade de Deus, porque só pode ser feito perfeito e completo
na medida em que conheça e faça a vontade de Deus. Qualquer outra coisa é imperfeição e frustração. Só pode ser feito perfeito e completo na medida em que conheça e faça a vontade de Deus. Qualquer outra coisa é imperfeição e frustração. Então, novamente, no que diz respeito às palavras e obras de Jesus, ele atribuiu tudo, sem exceção ao Pai. Vamos ver em João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que não faço por mim mesmo. Este é o tema contínuo de todas as suas declarações. Não faço nada por mim mesmo. Não posso viver separado do Pai. Não tenho nenhuma vontade que não seja a vontade do Pai. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Jesus falou apenas o que o Pai lhe ensinou, e o discípulo tem o direito de falar apenas o que Cristo lhe ensina. Jesus falou apenas o que o Pai lhe ensinou, e o discípulo tem o direito de falar apenas o que Cristo lhe ensina. Em João 14:10 e versículo 24, Jesus volta a este tema. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Tanto as palavras como as obras não vieram de Jesus, mas do Pai. E no versículo 24 de João 14, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E somos obrigados a dizer ao mundo: as palavras que ouvis não são nossas, mas de Cristo. Temos obrigação, tal como os discípulos, de ser capazes de dizer isso. Vamos também ler Romanos 15:18-19. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Paulo diz: eu não vou falar acerca de nada mais na minha vida, exceto sobre o que foi feito por Cristo, para obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. Na medida em que nós deixarmos Cristo manifestar-se através de nós e fazer suas obras através de nós, essas obras serão feitas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é um esforço, é submissão. Na medida em que nós deixarmos Cristo manifestar-se através de nós e fazer suas obras através de nós, essas obras serão feitas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é um esforço, é submissão. Em Filipenses 2, o mesmo pensamento é ilustrado por Paulo. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso é o que Deus está fazendo. Em primeiro lugar, causa em nós o querer fazer, e em seguida, faz-nos efetuar a vontade de Deus. A vida cristã não deve ser um conflito entre o que devemos fazer e o que desejamos fazer. Deve haver harmonia. Devemos fazer ambos, tanto querer como em seguida fazer a vontade de Deus. Esta é a graça de Deus operando em nós. Em Filipenses 4:13, Paulo diz isto: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, através de Cristo em mim, dando-me força. O poder não é meu, mas de Cristo. Quem me vê, a mim. Finalmente, Jesus resumiu a sua relação com o Pai muito bem e de forma muito clara, em João 14:9, onde ele disse o seguinte: disse-lhe a Filipe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Isto é o somatório do relacionamento, o que temos a dizer ao mundo. Se me viste, viste Cristo. Em Gálatas 1:16 já lemos, mas é bom repetir. Quando Paulo foi separado para Cristo, chamado para servi-lo, ele disse que agradou a Deus para revelar o seu Filho em mim. O propósito de Deus na vida do crente é revelar Cristo. O propósito de Deus na vida do crente é revelar Cristo. Não estamos aqui para nos apresentar a nós próprios ao mundo, mas para apresentar Cristo. Isso é um tremendo desafio. Mas para encerrar, gostaria de deixar este pensamento. Não acredito que qualquer crente por si só possa cumprir todas as exigências. É o corpo de Cristo que vai cumprir completamente esses requisitos. E vemos que o novo homem não é um único indivíduo, mas um corpo coletivo. E é por esse novo homem que, em última instância, isso será alcançado. Nós somos parte do novo homem, mas nenhum de nós é o todo.
Nenhum de nós tem toda a verdade. Nenhum de nós contém toda a revelação de Jesus Cristo. Cada um de nós é responsável por aquilo que Deus nos deu para fazer, dizer e revelar. Mas a revelação total virá através do corpo coletivo. Cada um de nós é responsável por aquilo que Deus nos deu para fazer, dizer e revelar. Mas a revelação total virá através do corpo coletivo. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, não eu sou feitura sua, mas nós somos feitura sua. A palavra grega, poema, dá em inglês a palavra poema, e penso que dá a ideia de obra-prima. Nós somos a sua obra-prima, criados em Cristo Jesus. Essa é a nova criação, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras já estão lá. Temos que encontrá-las e continuar nelas coletivamente. E então em Efésios 2:13 e 15. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E agora o versículo 15. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O novo homem é o único homem novo. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito. Em Efésios 4:12 e 13, os ministérios são definidos no corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. Não homens perfeitos, mas um homem perfeito. É um novo homem corporativo que vai cumprir esta tarefa atribuída à nova criatura em Cristo. É um novo homem corporativo que vai cumprir esta tarefa atribuída à nova criação em Cristo. Louvado seja o meu Senhor, que ensino esplendoroso. Glória a Deus, obrigada, meu Senhor, por todo esse ensino. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.